Continuando, pessoal, ontem eu coloquei alguns arquivos, né? Eu coloquei os slides da aula de destilação com retificação. Além disso, eu coloquei as equações para cálculo de Fzinho, quando ele é negativo e quando ele é maior que 1. E no final coloquei um diagrama de como esse aqui, né? O diagrama de equilíbrio de uma mistura de benzeno e toluena, um ATM. E que vocês vão precisar para resolver o exercício sobre destilação com retificação. Bom, então, já que eu falei no exercício, né, eu tinha colocado a aula, os slides eu tinha colocado ontem, só que eu atualizei o arquivo. Então, o arquivo que eu coloquei hoje lá é diferente. Na verdade, a única diferença é que no final dele eu coloquei um exercício, tá? Esse exercício vocês não vão precisar me entregar, não. É só para vocês me treinarem. O exercício, para que vocês entreguem para mim, eu ainda vou, né, divulgar para vocês. Mas fiquem tranquilos, né? Como eu tenho falado sempre, eu sempre vou estar pedindo com antecedência para que seja possível que vocês façam, tá? Só vou definir ainda, né, como que vai ser a forma de envio, tá bom? Mas a gente vai se falando, né, nesse período. E, aliás, acho que a gente está se falando mais do que, né, num semestre comum. Então, eu vou passando avisos para vocês, né, e vou avisar, inclusive, sobre a forma de envio do exercício. Mas quero pedir, né, já vão, né, resolvendo as listas, já tem um volume, né, grande de exercício, então já vão resolvendo, vai servir para vocês treinarem, né, e para não acumular para a última hora, porque mesmo, né, claro que esse semestre a gente tem que ter uma flexibilidade maior, né, mas outros professores também estão dando continuidade ao curso por meio das plataformas, né? Então não deixa acumular, né, o número de tarefas que vocês têm que entregar. E assim a gente vai, né, levando o semestre da melhor forma possível, né? Até que a gente possa retornar, né? Ou a gente finalize esse semestre dessa forma, né? Online, da forma que a gente vem fazendo, tá bom? Mas fiquem tranquilos que todos os avisos, né? Eu vou passando com antecedência para vocês, tá? Então, agora voltando, né? Então, ao final, né, desse vídeo agora, né, desse vídeo 21, né, desses dois vídeos, na realidade, vídeos 20 e 21, vocês podem fazer o exercício também de destilação com retificação, né, usando o diagrama de equilíbrio. Depois eu vou passar, né, como a gente resolve sem usar o diagrama, mas você já pode resolver com o diagrama, e já tem até um diagrama lá disponível para vocês estarem usando. Bom, feito isso, né, construídas as 3 linhas de operação, a gente vai começar, né, a aplicar o método. Na verdade, já está aplicando o método, né, mas a gente vai dar continuidade para que a gente possa determinar os parâmetros de interesse da coluna, que são que, gente? Número de pratos que a coluna tem que ter, a quantidade de pratos em cada uma das seções, a composição de equilíbrio de cada um dos pratos e também a posição ótima do prato de alimentação. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Teoria do método de McCabe-Thiele. Então, nos slides que eu coloquei lá no Stoa, a partir da aula 11, tem um passo a passo para seguir para fazer essa determinação, né? A princípio parece muita coisa, mas, né, se a gente seguir esse passo a passo, não tem erro, né? Não tem segredo para a gente fazer a determinação. Então, a contagem na coluna, né, contagem de pratos na coluna, ela é feita sempre do topo para o fundo.
A representação do topo da coluna, ela tá aqui. Então, a contagem vai ser feita do topo, aqui, até o fundo, respeitando os nossos pontos, né? Limites, que são justamente o intercepto de XD com a linha de referência e XB com a linha de referência também. Então, isso significa que na prática, nossa separação, né, nossa destilação, ela está acontecendo entre esses pontos aqui. Então, e como a contagem, ela começa do topo, é a partir desse ponto aqui que a gente vai iniciar. O que diz o método de McCabe-Tilly? Porém, né, gente, um lembrete muito importante. Quando a gente fala de composição de equilíbrio, ó, nós vamos partir dos pontos, dos interceptos na linha de referência. Mas quando a gente fala de composição de equilíbrio, a gente não está se referindo à linha de referência. A gente está se referindo à curva de equilíbrio. O nosso processo de destilação vai acontecer dentro dessa região, mas as composições de equilíbrio nós vamos obter sempre na curva de equilíbrio. Então, o primeiro passo, se vocês olharem lá, né, no slide 11, o primeiro passo do método de McCabe-Tilly para contagem de estágios, ele diz que o Y1, que é a fração molar do mais volátil no vapor no prato 1, é igual a XD. O que tem lógica, porque se a gente avaliar, gente, vou pegar uma outra folha de papel aqui, ó. Vamos avaliar a lógica dessa informação. Essa informação, obviamente, não sai, né, do nada. Se a gente pensar lá no topo da coluna, ou a gente, lá no esquema geral, a gente representou como esse prato como sendo o prato A, mas lembra, né, a sequência é numérica. Na prática, né, a gente vai fazer uma contagem numérica. E o prato 1 é o primeiro prato lá do topo. O vapor, ele vem subindo, né, dos pratos abaixo, até que ele atinge o prato 1. Quando ele atinge o prato 1, é o último prato pelo qual ele passa na coluna. Então, ele vai sair com fração molar do mais volátil Y1. Aqui, o que vai acontecer com esse vapor? Ele vai ser condensado. A única coisa que vai mudar